Tá. Então, boa noite, pessoal. Vamos já iniciar a nossa aula, né? Hoje, a partir de hoje, né, nós vamos falar especificamente dos modais, né? No caso, cada um deles. Na primeira aula, né, nós falamos um apanhado geral sobre os modais, né, as características, as dificuldades de cada modal, né? E a partir de hoje vamos falar especificamente de cada um deles, começando pelo modal aquaviário, certo? Então a gente vai detalhar um pouquinho na aula de hoje especificamente algumas características gerais, e aí a gente vai começar a falar um pouco de classificação de embarcação, certo? Geralmente, ao tratar dos modais, a gente vai falar um pouco de características tipo de aquaviário, das embarcações, né, de navios, classificações, de quando for falar de rodoviário também vai falar um pouco de classificações de caminhões, e aí depois a gente avança um pouquinho para outros tópicos do conteúdo, né? Especificamente do modal aquaviário, a gente vai falar da parte de geral, alguns conceitos gerais, falar um pouquinho da parte de navio, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de container, quem são os operadores da parte de modal aquaviário, e aí vai avançando, ok? Na aula de hoje, né, a gente vai abordar algumas classificações também, no que se refere ao modal aquaviário, sempre dessa parte mais inicial, até chegar no tópico principal que eu já citei para vocês, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então, primeiramente, né, vamos falar um pouco do geral de modal aquaviário, né, como o próprio nome sugere, né, a gente já citou isso na nossa primeira aula. O modal aquaviário é um modal que é utilizado para transporte por meio de embarcações, né, por meio de navios. Tá? Vale frisar, tá, pessoal, que quando a gente falar de navios, é duas coisas. A gente já citou que a gente vai tratar de aquaviário no que se refere à carga, tá? Não vai tratar muito aqui da questão de passageiros, né, cruzeiros, enfim. E quando a gente fala de navios, a gente está falando de embarcações movidas a propulsão de motor, que a gente chama, né? Então, a gente está falando de embarcações movidas a motor, tá? A gente não está falando, por exemplo, de barco a vela, alguma coisa desse tipo, certo? Então, para nossa análise aqui logística, seria mais focada nessa parte de embarcações propulsão de motor. Tá? Dito isso, a gente já começa a fazer uma primeira classificação no que se refere aos modais, que é o local onde essa embarcação ela vai operar. Tá? E isso aí gera, inclusive, uma das classificações do modal aquaviário. Então, ele pode ser dividido em marítimo, ou seja, quando você está navegando ali por mares, né? Fluvial por rios e lacustre por lagos. Vale frisar que tanto os mares como rios como os lagos, eles precisam ser navegáveis, tá? Isso inclui, inclusive, o marítimo, né? Você pode pensar, mas mares navegáveis, todo mar é navegável, né? Sim e não, né? Porque algumas regiões não são. Por uma questão de ambiental, por exemplo, que proíbe, né? Que embarcações, lembrando que embarcações de carga, tá? E pode ser que seja um lugar autorizado para turismo, para lancha, sei lá, para jet ski, né? Mas não para embarcação de carga. E algumas regiões de costa também não podem, né? Por questões de profundidade mesmo. Né? Um navio, não sei se vocês sabem, né? Mas existe um nível que alguns portos, por exemplo, permitem que alguns navios eles atraquem, né? Ou seja, parem lá no porto e outros navios não vão conseguir, justamente por conta de profundidade, né? Então, assim, o nosso porto aqui, eu não lembro agora, ele estava, acho que com 9 metros de profundidade e depois foi feito um serviço com uma draga que buscava chegar a 14 metros, se eu não estiver enganado. Mas aí ele precisava passar por uma vistoria para ver se chegou realmente a esses 14 metros. Ou seja, se qualquer outro navio que precise mais do que 14 metros de profundidade para atracar, ele não vai parar aqui. Né? Então, além da questão do tamanho do beiço e tal. O beiço é aquele local onde o navio vai parar. Né? Então, tem essas limitações normais, mesmo sendo mar. Tá? Mesma coisa acontece com o rio, mesma coisa vai acontecer com o lago, que aí é mais fácil da gente perceber quando é ou não navegável, até por questão de profundidade também. Enfim. Uma outra classificação interessante, pessoal, com relação ao modal aquaviário, é com relação a destino, digamos assim, certo? Ele se divide em dois tipos de navegação. Navegação de longo curso, que a gente chama, e navegação de cabotagem. Não sei se você já ouviu falar desse nome de cabotagem, tá?
Quando a gente fala de longo curso, a gente está falando de uma logística, de uma operação, né, de uma navegação entre países diferentes. Então, ele sai de um porto de um país e chega ao porto de outro país, ou seja, é uma operação internacional. Observem que eu não estou falando de distância, tá? Então, longo curso não tem relação com distância, né? Porque pode ter um país que é muito próximo do outro, né? E dentro desse mesmo país tem uma região mais distante. Por exemplo, aqui no Brasil, você pegar o sul do Brasil ali, ele é mais próximo da Argentina, por exemplo, que é outro país, e ele é mais distante da região norte, né? Se você tiver que subir ali a toda a costa brasileira para a região norte, vai ser mais distante. Mas, mesmo sendo mais próximo, né, essa Brasil-Argentina é considerada ali uma navegação de longo curso, certo? Uma navegação de cabotagem, por seguinte, né, é quando aquela é feita dentro dos portos de um mesmo país, tá? Então, eu tenho porto de um país e saio de um porto do Brasil, por exemplo, e chego no outro porto do Brasil, independente também de distância, ou seja, uma navegação, uma operação ali nacional, certo? Então, novo curso, cabotagem. Isso aqui, pessoal, inclusive, é importante e é especificado já no momento de projeto e de documentação do navio, tá? Lá vai indicar se ele é um navio que foi projetado para longo curso ou cabotagem, porque existem algumas características no que se refere à segurança, né? Porque entende-se que um navio de longo curso, né, não é um navio que é longo curso continental. Não existe isso. Tipo assim, é longo curso, mas é só para pertinho. Não. É longo curso, é longo curso. Né? Então, significa que ele vai enfrentar oceanos, vai cruzar oceanos. Então, ele precisa de ter algumas características a mais aí que se refere à segurança, né? A estrutura mesmo do navio. Tá? Então, longo curso internacional, cabotagem nacional. E aí, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho dos navios em si, né? Entender um pouquinho sobre as classificações, os tipos de navios que a gente tem operando aqui, não só aqui, né? Mas navios que estão operando de maneira geral. A gente comentou um pouquinho no semestre passado sobre layout, né? Quando a gente falou de layout, eu acho que mostrei até um vídeo para vocês da construção de um avião, acho que não foi de um navio. Acho que eu citei a questão de poderia ser um navio, né, quando a gente falou lá no layout fixo, né, o estacionário, mas a gente não chegou a mostrar. Os navios, eles são construídos em estaleiros, né, acho que eu cheguei a citar aqui, inclusive, existia um projeto de um estaleiro aqui, né, em Coruripe, que acabou não saindo. E o que acontece, pessoal? No momento que esse navio está sendo construído, né, ele tem que ter um projeto tal, especificando quais são as características, o comprimento, as dimensões, segurança, enfim, se é longo curso, se é cabotagem, tudo isso tem que estar bem projetado, né? E ao longo dessa construção, esse navio vai passar por várias vistorias, tá? Mesmo depois, né, que ele for construído, que ele já estiver operando, ele vai de tempo em tempo passar ali por um processo de verificação. É como se fosse uma vistoria para ver se está tudo ok, se ainda atende ao que está especificado, não mais no projeto, né, mas também na documentação desse navio. Então, de tempo em tempo, ele passa ali por um processo de vistoria. Essa vistoria ela é feita por uma empresa chamada Sociedades Classificadoras. Aqui, Sociedades Classificadoras. Então, são agências, elas são totalmente independentes, é como se fosse uma auditoria externa, digamos assim, para trazer para um conceito mais comum. Né? Então, é mais ou menos uma auditoria externa, digamos assim, que vai verificar se está tudo conforme que foi especificado, que está especificado na documentação daquele navio. Tá? Então, vai ser vistoriado tanto no processo de fabricação, de construção daquele navio, né, como também durante toda a operação, durante toda a vida útil daquele navio, certo? Alguns, assim, a gente até acha assim, eita, passa por avaliações, né? Tem alguns navios que a gente vê operando que são bem, aparentemente, lógico, né? Estão bem desgastados, digamos assim, mas sim. Lembrando que já
no projeto tem que estar especificado se ele vai ser de longo curso ou de cabotagem. Uma outra coisa, pessoal, que vai ser especificado e projetado também, né, e vai ser acompanhado, é a questão do que se chama de borda livre, né, e, consequentemente, vai ser gerado um certificado ali de borda livre. Vocês vão ver que, quando a gente fala de navios, né, não sei se vocês já perceberam que os navios eles têm uma faixa, assim, na parte inferior. Geralmente a faixa é vermelha, né, a não ser que o navio seja vermelho, aí coloca uma faixa preta, enfim. Aquilo ali especifica qual é o máximo, digamos assim, que aquele navio ele pode ficar submerso na água, né, carregado. É um processo, digamos assim, semelhante ao que acontece com carretas, né, quando se vistoria a questão de eixos, tal, que muitas vezes o pessoal, inclusive, infelizmente, adultera, né, a questão dos eixos para mostrar que não está tão pesado. Então, aquela linha ali, ela indica qual seria, digamos assim, o nível máximo de aquele navio pode estar submerso na água carregado. Né? Quando ele não está carregado, teoricamente ele vai ficar bem acima, mas ele carregado ele vai ficar abaixo e o limite é aquele ali. Né? Então aquela margem ali mostra justamente a borda que está livre daquele navio e isso também é especificado. Tá? A parte de baixo a gente chama de calado, né, do navio, que é justamente o que é avaliado para saber se um navio ele consegue ou não atracar em porto. Né? Então, qual é o calado? Nada mais é do que a profundidade que ele precisa para navegar naquela região para não encalhar. Né? Aconteceu, acho que está com um ano, não lembro exatamente quando foi, acho que foi no Maranhão, né? Um dia desse aí, um navio que encalhou num banco de areia, né? E aí foi um processo tal, porque era um navio, acho que era um navio petroleiro, então já é bem mais complicado com relação à carga tal, porque quando você tem um navio petroleiro que tem algum encalha ou sei lá, tem um naufrágio, né? Aquela carga toda, aquele volume todo de produto descarregado e aí óleo, né? O impacto ambiental é muito grande. Acho que é um dos principais. Todo, todo, todo navio que venha naufragar ou ter algum problema ali nesse encalhar, alguma coisa desse tipo, vazar, né? Gera um impacto ambiental. Qualquer navio, né? Qualquer navio porque ele está carregando uma carga que não é daquele habitat natural. Né? Então, sei lá, vamos colocar uma carga de trigo. Lógico que vai ter um impacto, né, naquela região. Porém, por conta da composição, né, de não misturar com a água, tal, essas coisas, o óleo, petróleo, esse tipo de coisa, acaba muitas vezes comprometendo, trazendo um impacto muito maior. Né? A gente viu isso há alguns anos também, acho que foi antes da pandemia, acredito eu, 2019, aquela questão daquela graxa, né, daquele óleo que estava aparecendo nas praias aqui do Nordeste e tal. Então, vocês verem como é complicado essa questão de vazamento, né? A gente não sabe até hoje exatamente o que foi, mas questão de vazamento desse tipo de substância. Tá? E aí, essa questão, voltando para a questão da borda livre, né? Isso também é especificado, gerando documentação, e isso também é acompanhado ao longo da vida do navio, tá? Uma outra coisa com relação ao navio é que eles precisam de uma bandeira, tá? Então vocês vão ver que sempre o navio vai ter lá uma bandeira, né? E essa bandeira, pessoal, não é necessariamente o local onde esse navio foi construído, né? Não necessariamente, tá? A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar dos operadores, digamos assim, do modal aviário, que as empresas que detêm, né, as empresas que operam, digamos assim, que têm o controle sobre os navios, são chamados de armadores, tá? São os armadores. E esses armadores, eles têm ali domicílio, né? Precisam de uma sede, digamos assim. E aí, quando se fabrica, vamos supor que um armador ele encomende um novo navio, quando ele encomenda esse novo navio, esse navio vai precisar de uma bandeira. Essa bandeira pode ser, por exemplo, do local onde foi produzido, né, onde foi construído o navio, pode ser, ou pode ser, inclusive, do domicílio do armador, que não necessariamente é o mesmo local, né? Isso tudo tem uma questão fiscal, tal, muitas vezes de preço, que pode mudar isso aí, tá? Mas o importante é que sim, eles precisam de uma bandeira para operar, ok?
E aí, juntando tudo isso, vai ser gerado um documento, né, do navio, semelhante a um documento do carro, né? O carro tem lá seu documento especificando tal, o ano, as características, vai ser feito ali a mesma coisa com o navio, né? E quem for operar sempre tem que deter aí esse documento, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Falando um pouco das partes, digamos assim, do navio, tá? Eu vou falar das partes, digamos assim, que nos interessam mais, tá, gente? Porque ninguém aqui, como eu falei, é verdade, né? Ninguém está estudando para ser marinheiro, até onde eu sei, né? Mas algumas nomenclaturas, alguns nomes, é importante que a gente tenha conhecimento, tá? Alguns vocês vão ver que já ouviram, né? Em algum filme aí, alguma série, provavelmente já podem ter ouvido. Mas esses aqui são importantes. Vou dar até alguns exemplos de como isso pode ser importante para a gente. Então vamos lá. Vou começar aqui desenhando um barquinho, tá? Vocês considerem aí a qualidade do meu desenho. Eita, peraí, não é demais. Já não sei desenhar nessa. Mas vamos lá, tem um barquinho aqui. Vamos supor que isso aqui é um barquinho, tá? Isso aqui é a bandeira. Use a imaginação aí. A bandeira. Aqui é a frente, aqui é a traseira do navio. Então vamos lá. Primeira coisa, a frente do navio, né? Chamada de proa do navio, tá? Então a frente é a proa. A traseira, né? A parte de trás do navio é chamada de polpa. Aqui, ó, polpa. Certo? Então, proa, a parte da frente, polpa, a parte de trás. Porque isso aqui é importante, tá? Essa questão das nomenclaturas e tal. Porque imagine quem opera equipamentos em portos, tá? Tipo um RTG, tipo um container, por exemplo. Né? Geralmente, quando você vai movimentar, tipo, coloca um container mais para cá, ali e tal, geralmente se usa a nomenclatura, essa nomenclatura aí do portuário, digamos assim. Então, em vez de você falar, movimente isso para frente do navio, você vai colocar, vai dizer proa. Essa carga vai ficar mais para a parte de trás do navio, vai ficar mais próximo da polpa. Tira isso daqui e coloque mais para a direita. Então, bote lá para Boreste. Então, são nomenclaturas que são utilizadas em operações da nossa área, né? Por isso que eu estou dando aqui alguns conceitos gerais, tá? Alguns nomes gerais, mas como eu disse, tá? Existem trocentos outros que aí não nos cabe tanto, porque é mais para quem vai navegar, assim, e tal, quem vai velejar, vai ser velejador, né? Marinheiro, alguma coisa assim. Aí você vai ver mais uma tacada de nome aí relacionado a isso. Então, voltando aqui, a proa, a parte da frente, a polpa, a parte de trás, o lado direito do navio, e aí assim, sempre olhando para frente, tá? Sempre olhando para proa. O lado direito, que aqui já no meu desenho não vai dar para ver, né? Identificar o que é direito e o que é esquerdo, mas o lado direito do navio é chamado de boreste ou estibordo. Né? Não sei se vocês já viram lá com o pessoal, o capitão, sei lá quem, Titanic, né? Da época de vocês, não, eu acho, né? Acho que né, da tempo como é? Esqueci até o nome que o pessoal fala. Não é da época de vocês. Mas aí, tipo assim, sei lá, virar bom bordo, virar este bordo. Então, o que, é que ele tá falando? Virar para direita e virar para esquerda, tá? Então, direito, lado direito, oeste ou este bordo, lado esquerdo, bom bordo, tá? Quando quiser falar do lado esquerdo do navio, bom bordo. O comprimento total do navio, tá? Da polpa até a proa é chamado de loa. Loa é o comprimento do navio. A metade do navio, tá? É chamada de meia nau, ou meio navio, tá? E a largura do navio, que também não vai dar para mostrar aqui nesse desenho, né? Mas a largura do navio é chamada de boca, tá? Então, basicamente, são esses algumas partes, digamos assim, né? Uma outra parte também importante para a gente é essa parte aqui, teoricamente, de cima, né, do navio, que é o chamado convés do navio.
né? Muitas vezes não tem carga, mas em alguns momentos você pode colocar algumas cargas aqui no convés, que a gente chama de convés de navio, que é essa parte aqui de cima. Tá? Então, esses são alguns nomes, algumas partes que são importantes, digamos assim, para que a gente tenha conhecimento nessa operação. Tá? Então, proa, popa, comprimento total é a lua, metade menal. Olhando para frente, né? Olhando para a proa, lado direito é o boreste ou estibordo, lado esquerdo é o bordo e a largura é boca. Tá? Então, esses aí são alguns nomes que você pode precisar, né? Caso venha trabalhar aí nesse meio de modal aquaviário. E agora, pessoal, vamos começar a falar um pouco dos navios, né? Dos tipos de navios que nós temos, tá? Começando pelo navio mais geral, digamos assim, como o próprio nome está sugerindo, né? Um navio de carga geral. Esse navio, pessoal, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, tá? Então, é um navio muito comum onde a gente vê operando. Vocês vão ver que é, a primeira vista, né, os navios eles são bem parecidos, mas nós vamos ver que existe uma série de diferenças, né? Navios específicos para algumas operações. Existem, inclusive, subdivisões dessa divisão. Só para dar um exemplo, a gente vai falar aqui do navio tanque, né? Que é um navio específico para líquidos, né? Granel líquido. E dentro do navio tanque existem algumas subdivisões. Por exemplo, o navio petroleiro é um tipo de navio tanque, né? E aí existem várias subdivisões, tá? Mas aí vai se focar na questão das divisões macro, né? Digamos assim, sem focar muito nas especificações, tá? Nas subdivisões. Então vamos lá. O navio carga geral, como eu estava falando para vocês, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Tá? Então você consegue transportar em navio carga geral grãos, né? Granéis sólidos, por exemplo, você consegue transportar carga paletizada, você consegue transportar container, você consegue transportar big bag, você consegue transportar basicamente quase todo tipo de carga. Tá? Eles têm essa capacidade de adaptação e justamente por isso, né, é um dos principais navios aí que operam mundo afora, né? Eles têm porões, né? Então, geralmente as cargas do navio elas podem ficar na parte de convés, que é aquela parte de cima, como a gente falou, ou na parte dos porões, né? Os porões eles vão variar um pouco do tipo de navio, né? Então a gente vai ter navio aqui que é, pra, por exemplo, para transporte de veículos. Então, quando você olhar para dentro dele, vai aparecer, sei lá, um grande estacionamento. Né? Esses navios aqui de carga geral, eles têm os porões lá, retangulares e tal. Em cima tem umas tampas, né, digamos assim, como se fossem umas escotilhas mesmo, para abrir e fechar. Geralmente, inclusive, esses navios que tem os porões, esses porões, muitas vezes, eles têm algumas divisões, né? Não é tipo assim, o navio todo, um grande porão. Justamente para permitir que muitas vezes você transporte cargas diferentes, né? Tipo, um porão aqui eu tenho carga a granel, em outro porão eu estou com carga paletizada, enfim, isso existe alguma possibilidade, tá? Alguns desses navios eles dispõem de equipamento próprio para ajudar na carga e descarga, né? Alguns outros não, tá? Então alguns outros não dispõem, eles precisariam aí dos equipamentos do próprio local, do próprio porto, tanto para carregar como para descarregar, tá? Então alguns deles dispõem ali desse, desse dispositivo, desse equipamentos para auxiliar carregar e descarregar, outros não. Aqui é um exemplo, tá, de um navio de carga geral. Observe que esse aqui tem, né, a questão dos equipamentos. Aquela linha que eu falei para vocês, nesse caso aqui vermelha, né, indicando qual o máximo que ele pode chegar. Né, esse aqui aparentemente não está 100% carregado. Tá? E aqui em cima as escotilhas que vão abrir para acesso aos porões, ou para carregar os porões. Segundo tipo de navio, navio frigorífico ou reefer, né? Ele é bem semelhante, tá, em termos de características do que a gente viu agora do navio carga geral. Qual é a diferença? É que ele é refrigerado, né? E você tem um controle de temperatura ali específico nos porões, né? Isso é feito
um controle, um acompanhamento via sala de máquinas. E aí, por conta desse controle de temperatura, você consegue, por exemplo, transportar perecíveis, né, flores, né, plantas, desde que isso você tenha tempo para isso, né? Porque lembrando que esse modal, ele, apesar de existir essa possibilidade do refrigerar e tal, é um modal que demora, né? É um modal que não tem ali, lembrando da aula passada, ó, que ele não tem a questão do tempo como sua principal característica, sua principal vantagem, né? Ele transporta um volume muito grande, ele tem uma capacidade de adaptação em relação aos tipos de carga, mas ele não transporta com certa velocidade, né? Com muita velocidade. Existe ali uma limitação de velocidade com relação a esses navios. Tá? Então, só aqui alguns exemplos: perecíveis, laticínios, frutas, plantas, né, de uma maneira geral, sempre pensando nessa questão do tempo. Tá? Assim como o carro geral, né, alguns têm equipamento de movimentação, outros não têm. Aqui, ó, um exemplo, tá, de um frigorífico. E aí, assim, vale frisar um detalhe, tá, pessoal? Geralmente, né, dependendo do tamanho da sua carga, você pode, ao invés de contratar ou fretar, digamos assim, um navio todo, né, para operar a movimentação de um produto, vamos supor que você é a pessoa que quer movimentar aquele produto, tá? A sua empresa quer movimentar aquele produto. Ao invés de você contratar um navio, né, dependendo do volume da sua carga, você pode utilizar, em vez de navios completos, os containers, né? A gente, quando for falar do tipo de container, né, na próxima aula, a gente vai ver que existem também containers específicos ali e que dispõem de controle de temperatura, assim como o navio. Então, ao invés de contratar, como eu falei, né, de fretar um navio inteiro, você pode utilizar ali parte, digamos assim, do navio, entre aspas, né, que seria um container, dois containers, três containers, enfim, a depender ali da sua necessidade, do seu volume de carga. É algo a se considerar. Próximo container, tá? É o container, próximo navio é o navio graneleiro, tá? Como o nome já está sugerindo, né? O navio graneleiro é um navio ali que transporta granéis sólidos, tá? Vale lembrar, tá? Quando a gente fala carga a granel, gente, a gente está falando de cargas ali em grandes quantidades, tá? Então, assim, granel sólido, eu estou falando de milho, de arroz, de trigo, etc. Ok. Mas quando eu falo, eu posso também falar granéis líquidos, ou seja, combustível, álcool, água, enfim. Então, isso era para não confundir quando você fala assim, carga a granel, pensar que só é granel de grãos, né? E não é, tá? Esse granel aqui está se referindo a volume, a grandes quantidades. Então, por isso que tem carga granel sólida, carga granel líquida, né? O graneleiro é um navio especializado, digamos assim, no transporte de granéis sólidos, tá? E como o modal aquaviário ele opera muito commodities, né? Então, o agro, digamos assim, esse navio aqui é também um dos grandes navios, né? Que uma grande quantidade de navios nós encontramos de graneleiros operando o mundo afora. Né? Inclusive, até pouco tempo atrás, os principais navios, em termos de tamanho, eles eram os graneleiros, certo? Tanto é que existe uma nomenclatura extra, né, com relação aos graneleiros, que é chamá-los de Panamax, navio Panamax, que nada mais é do que um navio com comprimento ali, com lua de 275 metros, que é o limite máximo do navio para passar pelo canal do Panamá. Tá para mudar isso, né? Eles estão investindo aí, tentando reformar. Não, confesso que eu não sei exatamente se já terminou, mas o canal do Panamá, né? Não sei se todo mundo conhece, eu vou até postar como material complementar. Uma obra que foi feita ali no Panamá, né? Para que ao invés dos navios eles cortarem ali, se, em vez de você pegar ali, por exemplo, chegar dos Estados Unidos, a parte de América do Norte,
e descer para a América do Sul para conseguir contornar e chegar na Europa, por exemplo, eles fizeram um canal, abriram um espaço ali no Panamá, né, que já tinha um rio e tal, e abriram um espaço no meio do Panamá, cortaram realmente uma parte do país e fizeram o canal do Panamá, né? Assim como existe o canal do Suez, por exemplo, que não sei se vocês acompanharam, acho que foi mês passado, não lembro exatamente qual foi o mês, foi esse ano, que ficou interditado, né? Um navio, ele entrou meio de lado, assim, então ele travou ali o canal e aí fez com que, no caso do Suez, né, que fica, acho que é no Egito, da mesma forma, cortando uma via, uma rota, para que eles não precisem contornar, lá no caso, a África, né? Então, como ficou interditado, eles passaram a contornar e eles perdem muito tempo, né? Cargas estragando, enfim. Virou uma bola de neve lá por um bom tempo, esses locais. E os países, eles ganham com isso, tá, gente? Né? Para ver se assim, cortaram o país, rapaz, não sei o quê. Mas, tipo, o Panamá, ele ganha muito dinheiro porque os navios, eles pagam uma fortuna para passar pelo canal do Panamá, né? Assim como os outros canais, como esse do Suez. Então, economicamente, para o Panamá, né? É muito importante aí o canal do Panamá. Certo? Mas hoje em dia, inclusive, já existem navios maiores, né, do que esses considerados Panamax, que são de 275. Aí também já existe, como eu falei, essa possibilidade, né, não sei se já está em obra ou se parou contra a pandemia, não sei exatamente de pé tá, de aumentar a operação do Panamá, do canal do Panamá, né, permitindo que navios além do 275, né, de Lua, eles passem ali pelo canal do Panamá. Né? Vocês vão ver que é um processo bem complicado, assim, bem interessante para operar, porque tem umas eclusas, né, que a gente chama, então é tipo, tem vários elevadores com água, né? Então o navio ele entra, tal, aí fecha as portas, enche de água, o navio sobe, aí depois abre a porta, ele vai embora, enfim. Vamos ver que é bem interessante, mas é um sistema que permite que, por exemplo, navios eles consigam navegar, né, em lugares que tenham diferença de nível, né? Imagine que você tem ali uma parte mais alta e uma parte mais baixa, que teoricamente teria, sei lá, uma cachoeira ali, alguma coisa, e aí eles fazem essas reclusas para que os navios eles consigam se deslocar em níveis diferentes e continuar operando, certo? Alguns desses navios também, né, dispõem ali de equipamentos de movimentação, de carga e descarga. Muitos deles não, e aí a gente chama até de gearless, tá? Até gearless, ou seja, sem aparelho para carga e descarga, mas alguns outros dispõem, tá? Tanto aqueles equipamentos tradicionais, como os greves também, são aquelas conchas, não sei se vocês já viram, que é como se fosse uma concha, assim, uma caçamba com dois lados, assim, que fica pegando os grãos e carregando com outros, carregando. E também tem o self, que é muito utilizado para fertilizantes, que é como se fosse um jato, assim, ele fica soltando como se fosse um jato para ou pode ser um jato ou pode ser tipo uma correia, né? É muito usado para fertilizante. Tá? Os porões aqui, em vez de ser quadrados, né, aqui são silos geralmente, né, para facilitar, inclusive, a questão da limpeza, né? Não sei se vocês já viram também, mas muitas vezes para limpar, né, para retirar toda a carga, é utilizado inclusive tirar tudo dos porões de navio, né? Porque fica aquela restinha, né, de carga nos cantos e aí o pessoal usa trator. Oi, alguém levantou a mão. Ô, professor, o que é uma coisa sila? Que eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Uma coisa o quê? Fila? Tem aqui, os porões de um graneleiro são silos. Que é isso? Silos é tipo. É, é tipo oval, né? Em vez do porão ser um quadrado, ele é tipo um cilindro. Silos é um cilindro. Semelhante, por exemplo, ao que a gente tem ali no. Lembra do Moinho Motriz? Você conhece o Moinho Motriz? Não. Não. É como se fosse um cilindro.
Então, assim, em vez de você ter um quadrado, você tem uma coisa cilindra, um cilindro para armazenar a carga. Né? E aí, assim, a ideia de você ter um cilindro, de você ter algo cilíndrico, é justamente para a questão de não ficar nada nos cantos. Né? Então, como é geralmente aqui é carga a granel mesmo, se você colocar quadrado nas quinas, sempre vai ficar resto de alguma coisa. Fica mais difícil de você limpar. Aí entra trator, entra um monte de gente mesmo com vassoura. É uma coisa maravilhosa, assim, para quem consome produtos, alguns produtos que tem curiosidade aí. Depois dá uma olhadinha para você ver lá. Nosso açúcar, né? É uma coisa maravilhosa. O açúcar lá, o pessoal limpando nos porões, aí vem um trator, só pisa, passa vassoura, e depois ele tá lá no na nossa mesa. Faz parte, né? Lembrando, não sei se eu já comentei isso aqui na aula passada, né? Agora que tá gravado, né? A gente fica com cuidado aí para falar algumas coisas, não falar nada demais, não. Mas não sei se vocês sabem que alguns alimentos, né? Falei agora aqui do açúcar, mas dentro do controle de qualidade, né? Que é feito um controle de qualidade em relação aos alimentos, mas existe um limite, por exemplo, eu fiquei sabendo disso quase cai para trás, né? Isso é verdade. Existe um limite, por exemplo, para pelos, né? Tipo assim, um saco é permitido, um pelinho de rato, por exemplo, é permitido. Né? Existe um percentual aceitável, digamos assim, de restos de animais. Né? Acho que o nome certo é esse, restos de animais. Ai, meu Cristo. Pode ser um pelinho, pode ser uma coisinha assim, né? Faz parte, uma unha, um pedacinho de unha de bicho. Besteira, né? Ou você pode pegar uma coisa mais simples, né? Tipo formiga, que também é bicho. Né? Faz bem para vista, que você conta, segundo o pessoal diz, né? Formiga faz bem para vista. Porque foi o filósofo que inventou isso. Mas é isso. Deu para entender, Joyce? Deu sim, professora. Era só para a imaginação aqui rolar. Aí eu precisava Certo. saber. Obrigada. É só questão de formato mesmo. Então, geralmente, um tradicional é quadrado e é como se fosse um tanque. Como se fosse um tanque, assim, redondo. Cilindro, na verdade. Uhum, entendi. Beleza? É, pronto, é isso. Então, geralmente, como eu falei, nessa questão dos cílios é para questão de limpeza. Né? Depois vocês botem aí, vocês podem ficar curiosos para olhar. Depois vocês dão uma olhadinha no YouTube aí como é feita essa vera dessa limpeza, assim, para descarregar 100% aí da carga, ou para armazenar algumas cargas a granel, né? Carga a granel, armazenamento de carga a granel é delicado. Né? Não vou falar muito sobre isso não, mas depois vocês tiverem curiosidade, como é que se armazena coisas que a gente consome, assim, tipo café, açúcar. Traumatizando. Vocês olham na internet, já tivemos alguns alunos que trabalharam em usina, assim, né? De açúcar. É uma coisa maravilhosa. Tá todo mundo vivo, né? Não precisa ficar com coisa, tá todo mundo vivo até hoje. Vamos para frente. Aqui é um exemplo, tá? Observem ó, que ele já dispõe ali de um calado bem maior, né? Esse navio aparentemente está descarregado, tá? Para estar assim tão alto. Mas eles têm porões bem maiores, né? Então eles podem chegar até aqui esse nível, né? De ficar submerso. Próximo navio porta-container, tá? O próprio nome está sugerindo, né? Um navio que vai transportar container. Embora os porta-containers, né, muitas vezes eles dispõem ali de alguma possibilidade de carregar uma outra coisa, mas o mais tradicional é que navio porta-container transporte container, e que outros navios, como o navio Ro-Ro, que a gente vai falar, eles também transportam container. Lembrando que a gente já falou do navio carga geral, que também transporta container, tá? Então, geralmente o porta-container, ele é um navio quando você quer transportar um volume muito grande de container, né? Então, vários containers. E, assim, lembrando que o nosso porto aqui ele não opera container, né? A gente não tem equipamento para isso, nem tem pátio para carregar e descarregar container, tá? Então, como é que funciona? Geralmente o navio porta-container, ele carrega container, né?
tanto nos seus porões, que tem como se fosse umas células nele, basicamente um gradado, digamos assim, dispositivos que permitem que você vá encaixando os containers, e tem a parte de convés, né? Que você também existe essa possibilidade de transportar container. É bem interessante, tá? O carregamento e descarregamento de container. Geralmente, os portos que operam isso, eles dispõem de equipamento chamado de portainer. Acho que tem aqui em algum lugar, aqui é o portainer, aqui embaixo. Opa, portainer. E também tem o RTG, que é outro equipamento para a movimentação do container, né? Existe, inclusive, assim como existe a profissão, né, de operador de empilhadeira, existe também a profissão de operador desses equipamentos aí, que é bem complicado. Mas é bem interessante, né, como eles conseguem encaixar, inclusive, porque imagine, né, aqueles navios transportando aquele monte de container no convés, vai passar por alto mar, né, balançando tudo, né, então está tudo muito bem conectado para não tombar, né? Apesar de que a gente sabe o que acontece, né? Existem situações que é container mar afora. Há um tempo desse aí, não lembro exatamente quanto tempo faz, né? Mas estava tendo feito uma operação de resgate. Na verdade, não é nem resgate, é retirada mesmo de container, de um monte de container que cai no navio, por questões ambientais, para diminuir ali o dano ambiental naquele local. Mas nem sei o que é que deu. Ele também geralmente é dividido, tá? A maioria dos navios ele tem essas divisões também por questões de segurança, né? Ah, vamos supor que seja foi variado o casco do navio, então se foi variado em uma região, né, em uma parte lá do seu do seu porão, né? Como são divididas, você não vai comprometer toda a sua carga, por exemplo. Você tenta recuperar, né, sem comprometer toda a sua carga. Então, existe ali essa possibilidade, tá? Aqui, ó, um navio porta-container, olha o volume de container que ele está transportando, fora o que existe aqui dentro dele, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, dos containers que podem ser refrigerados? Geralmente esses branquinhos aqui, ó, são todos refrigerados. Não sei se dá para ver aqui nessa foto, ó, que atrás deles, inclusive, dispõe ali eles têm um próprio dispositivo, né, de controle de temperatura. E aí, como eu disse, caso não precise contratar um navio completo, você pode operar só com um container, né? Você pega ali parte do container da sua carga, coloca ali no container, são um, dois, três, seja lá quantos forem, e aí você consegue movimentar a sua carga, certo? Ô, professor, Foi. uma dúvidazinha. Sim. Quando os navios têm aquela cabine, ali é a proa, Hum. outro nome, eu já esqueci. Opa, Ou a opa, traseira, oi. resumo da história. Certo. É, Quando ele tem o quê? Essas cabines aqui? Esse aqui. quando elas estão mais Normal, para trás. certo. Estão Tem mais... alguns que ficam, a cabine fica lá na polpa mesmo. Tem navio que sim. Mas normalmente ela fica mais para frente ou no meio. Principalmente esses navios que tem uma lua muito grande, sabe? Não é tão indicado que ela fique, que a cabine fique lá atrás. Né? Porque você perde, querendo ou não, você perde visibilidade por conta do comprimento do seu navio. Né? É uma questão até física aí, ó. Então, fazendo um triângulo aqui, ó, fazendo um delta S sobre delta T, você vai perder aqui um pouco da sua visibilidade. É que Geralmente é nos mais próximo. dias que o senhor passou, a cabine Da estava proa. bem no final. Não foi esse, Não, não, foi outro. esse é mais aqui no final. É, mas teve Esse outro aqui é. que as janelinhas mesmo. Aqui é, no final, janelinha. Dá para saber que ele está indo para cá, né? Porque aqui o rastro. Tá, deixa eu ver aqui outro. Esse aqui também, para trás. Agora esse daqui não é tão grande, né? É. Esse aqui também é atrás, né?
Uhum. Mas, assim, se ele for muito grande, o ideal é que seja um pouco mais para frente, mano. Seja mais para frente. Mas pode, tá? Ser lá atrás, não tem problema não. Quer dizer, não tem problema não, entre aspas, né? O ideal é que seja mais para frente, mas até para liberar espaço de composição ali do navio, pode ser que ele fique mais para trás mesmo. Mas se for muito grande, não é tão interessante não. Certo? Vamos para o próximo, o navio do Papai Noel, né? Navio Ho-Ho, tá? Ho-On, Ho-Off. Esse navio aqui é um navio, como eu falei, né? Eu não sei se alguns já sabiam da existência desse navio. É um navio ali direcionado para o transporte de veículos, tá? Como eu falei, o navio Ho-Ho, existe uma classificação e uma possibilidade dele transportar também container, tá? A parte de convés, né? Ou se ele ser 100% Ho-Ho, ou seja, 100% automóveis, né? Não só carros, tá? Automóveis de uma maneira geral. E aí, pessoal, é semelhante ao que acontece com caminhões, né? A gente não tem lá aquela cegonha, né? Que é específico para o transporte de veículos também. A gente também tem um navio que é específico para o transporte de veículos, tá? E aí, vocês vão ver, eu vou até passar um vídeo aqui, eu coloquei já depois do slide, para vocês verem como é por dentro, né? Só para mostrar mesmo como é por dentro, como ele é gigante assim por dentro, parece um grande estacionamento, tá? São pessoas que colocam os carros lá dentro, vão dirigindo mesmo, tá? Então, vão dirigindo, estaciona, aí vai ter outro pessoal lá para prender, né, esses carros também, porque se eles forem alto mar, né, balançado e tal, para que não fique batendo e acabe danificando tudo. Então, tenta prender os carros, mas vocês vão ver que ele é bem, é um grande estacionamento, digamos assim. Geralmente para carregar, né, fica na parte da polpa ali uma rampa, a parte abre como se fosse uma porta, meio que em 45 graus, ela desce um pouco para trás e depois gira, forma uma rampa e aí os carros vão subindo, né? Geralmente muitas pessoas são necessárias para essa operação, né, para que consiga, digamos assim, carregar um navio como esse. Ó, esse aqui é um navio Ho-Ho, tá? Então, não sei se dá para ver aqui direito, ó, tem os carros, aqui a porta, né? A parte da polpa abriu e aqui formou tipo uma rampa para onde os carros vão entrar. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. É um videozinho bem simples. A qualidade nem é tão boa, mas só para mostrar um cara na visão dele, tá? Ele dirigindo aqui e entrando para colocar o navio. Então, tá aí, né? Depois que o pessoal fala, né? O carro 0 km nunca é 0 km. Ele já andou um bocadinho. Então, isso tudo aí já é dentro do navio, tá? Ele vai subindo, subindo, subindo. Observe que já existem alguns carros aí, ó, parados, mas aí vai subindo até o local onde ele especificamente vai parar e estacionar, né? Digamos assim. Sobe, mais, sobe. Acho que chega. Então, vocês vão ver ó, que tem várias pessoas. Assim, tipo assim, ó, tem esse carro aí, mas já tem outros parando. Várias pessoas chegando e tal, e desce e vão lá para baixo pegar os carros. Então, aqui para manobrar, né? O famoso da manobrista aí, ó. E também tem o pessoal que fica aí para prender os carros. De lado, o pessoal prendendo os carros e tal.
Esse equipamento ali que passou ali na frente é um RPG agora. E ali os outros carros, né? Esperando para abastecer. Esse daqui, acho que só dá para ver direito não, mas isso aqui é um porteiro, né? Que a gente falou. E esse equipamento que estava aqui do lado era o RTG. Não sei se vocês viram. Que é um equipamento maior, assim. Beleza? Dúvidas? Não, tô impressionada, professor. Sério, eu não imaginava que era assim, não. Peraí, né? Que agora meu. Como foi já isso que tu falou? Assim que você falou, mas ficou robô aqui. Som de robô. Não, tô impressionada, porque eu não fazia ideia que era Pois é. assim. São os estivadores, o pessoal chama, né? Estivador. São essas pessoas que ficam aí e são contratadas para isso aí. E é interessante, tá, gente? Existe séries no. Quem gosta de assistir, né? Coisas específicas da área e tal. Existem séries no YouTube, né? Mega cargas. Na verdade, não é no YouTube, né? Hoje em dia se acha mais no YouTube, porque eu acho que não tem tanto na TV daqui. Tipo, nesses canais, tipo National Geographic, sei lá, esses canais assim. São séries tipo Mega Cargas, tem outra que eu esqueci agora o nome, mas que falam disso, de transporte, né, de operação portuária e tal, como é que funciona para carregar as coisas e tal, enfim. E uma coisa interessante com relação especificamente a transporte de automóvel é que, não sei se você sabe, mas os navios eles pagam uma nota, né, para ficar aí, e quanto mais tempo eles demoram atracados, eles pagam mais. Então, tipo assim, quando você vai carregar um navio desse, você tem que ter gente, muita gente, para sair conseguir fazer isso o mais rápido possível, né? Porque você tem que sair e para não ficar, digamos assim, mais tempo do que estava previsto e gastar mais dinheiro, né? Com isso aí. E muitas vezes esse navio ele está fazendo operações, digamos assim, ele vai descarregar um pedaço aqui, vai descarregar um pedaço em outro lugar, então tem que ter gente para que isso não atrase, né? Essa operação, digamos assim, não atrase. Então, no dia de carregar navio ro aqui não tem, né? Então, a gente também não tem a operação de navio ro aqui em Maceió. Mas em Suape eu acho que já tem. A Suape, Santos, esses portos eles têm. E é uma loucura aí. Tem que ter operação portuária de ro é um negócio meio frenético aí. Ok, vamos pro próximo. Deixa eu voltar para cá que caiu aqui no celular. Ok. Próximo navio tanque, né? Então, falei lá atrás, né? A gente tem o granileiro para cargas granéis sólidas, navio tanque específico para carga granel líquida, tá? Então a gente está falando aqui de combustível, alguns produtos químicos de uma maneira geral, né? E esse tipo de navio, como a gente já citou, existe algumas subclassificações, né? E o mais conhecido deles é o petroleiro, né? A gente falei para vocês aqui que temos unidade aqui da Transpetro, né, em Maceió, e aí nesta unidade, vários navios que atracam lá para operar são navios justamente petroleiros, né? Esse tipo de navio, pessoal, existe um controle muito grande com ele, com relação a eles, tá? Porque, né, como a gente já citou, caso tenha qualquer problema com esse tipo de navio, o nível de impacto é muito grande, né, no meio ambiente. Então, imagine um navio petroleiro, sei lá, naufragar, né, a carga vazar, tudo, enfim. Geralmente, quando tem alguma coisa desse tipo, é de grande repercussão, porque o impacto realmente é grande, tá? Ele também existe em subdivisões ali na questão dos porões, justamente para evitar, né, que caso tenha qualquer problema, inicialmente toda a carga ela venha vazar ou seja danificada, enfim. Então, ele existe sim algumas subdivisões ali no que se refere ao transporte. Essas subdivisões, inclusive, permitem que em alguns momentos sejam transportadas cargas diferentes, né? Então, desde que se tenha um processo de vistoria, de limpeza adequado para esse navio,
E isso também é avaliado, tá? Porque, tipo, como é que você vai limpar um navio desse, onde é que você vai descarregar, né? Jogar essa água, por exemplo, que está sendo utilizada, ou esse produto que está sendo utilizado para a limpeza desse navio. Tudo isso tem que ser vistoriado, tá? Então, aí um navio tanque, né? Quem sabe a gente não tem aí uma oportunidade em algum momento, se não esse semestre, mas em outro momento, de visitar um navio como esse. Como eu disse, a gente já visitou, tá? Navios aqui. A gente não entrou ainda num navio grande, assim, um tanque grande. No dia que estava chegando um tanque grande, assim, ele ainda estava atracando, então, assim, o rapaz, o responsável, né, da Transpetro disse que era um processo lento, ia demorar, assim, né, se a gente quisesse, a gente podia ficar lá esperando, mas ele disse que ia demorar, tipo assim, 2, 3 horas, porque chega, vê se a documentação tá certa, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, e aí eles liberam, porque antes disso ninguém entra e ninguém sai do navio, né? A única pessoa que vai lá, geralmente, é um responsável da Transpetro, que é que vai pegar a documentação, ver se está tudo ok com a documentação, mas antes disso ninguém desce e também não começa a fazer nada de operação. Próximo navio, navio heavy lift ou navio low tá? Então a gente está falando aqui de um navio bem específico também, né? Que eu não sei se você já viu desse tipo de navio, mas são navios utilizados para transportar grandes cargas, né? Aí você pode pensar, grandes cargas, navio por si só já transporta grandes cargas. Mas não, eu estou falando de navio aqui, de navio que transporta navio, por exemplo, de navio que transporta uma plataforma de extração de petróleo, né? Então são navios que transportam grandes cargas, são cargas de projeto, né, que se chama. Então é um navio que transporta, como eu falei, né, um outro navio, uma plataforma, uma coisa grande o suficiente assim. E geralmente é um tipo de carga, né, que pode também, em algum momento ela pode estar na água, digamos assim. Por quê? Porque como é que funciona esse navio, tá? Deixa eu mostrar um aqui para vocês, ó. Isso aqui é um navio, uma plataforma, né, de extração de petróleo, tá? E aqui é o navio. Observem que ele tem o calado, né, baixo, assim, ele é muito baixo essa parte de borda livre aqui dele e o calado consequentemente também. Por quê? Porque esse navio ele funciona da seguinte forma: quando você vai carregar essa plataforma, ela vem, né? Ela boia, né? Então ela vem aqui sendo puxada, por exemplo, ou está em algum outro dispositivo. E aí, esse navio a gente enche ele de água, né? Todos os navios eles têm esse dispositivo, tá? Que você pode colocar água para ele baixar um pouco. Então você enche essa parte aqui onde está a carga, ela desce, né? E aí enche de água, fica com água em cima, né? Você puxa a plataforma para cima do navio, onde ela vai ficar, faz toda a amarração e tal. E aí depois você tira essa água e o navio ele sobe de novo e, consequentemente, a plataforma sobe, tá? Coloquei um vídeo para vocês aqui mostrando, ó, isso aqui, ó, já é o navio submerso, tá? O navio tá aqui embaixo, tá? Aqui a parte aqui, ó, do convés do navio, como se o convés estivesse toda aqui, ó. Mas aí ele já está submerso para que coloquem a carga. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar e dar o play aqui para mostrar para vocês. Eu vou passando porque é um vídeo um pouco longo. Você fica vendo aí a plataforma, ela está sendo puxada por rebocadores, que são outro tipo de navio que a gente vai citar aqui, né, mas são barcos auxiliares, que tem uma capacidade e uma força muito grande, tá? Ó, então observe que já está submerso, né, o navio, a parte do convés do navio já está submerso na água. Você vai, coloca a plataforma no local, né, prende ali e tal, etc, etc, etc. E depois você levanta, tira a água e já levanta de novo. Então tá aqui, ó, o convés de novo do navio, a plataforma aqui, e aí você vai transportar a sua carga. Interessante, né? Deixa eu passando aqui.
Vai mostrar uma outra operação dessa do começo. Ó, outro navio, tá? Ó, outra operação desse navio. Ele agora vai transportar um navio. Tá? Então, estou colocando aqui umas bases, né, na parte do convés, fazendo toda a preparação ali. Mais uma vez, rebocadores puxando um outro navio. Um navio aí, ó, de 245 metros de lua. Ó, já começou o processo, tá vendo? Tá entrando água ali, ó. E ele vai baixando, baixando, baixando. E aí o outro navio vem. Me posiciono para fazer ali a operação. Não é uma operação simples, né? Bem delicado ali o processo. Não sei se vocês sabem, mas existe uma profissão, né, na operação aeromodal aviária que é chamada de prático. Prático de navio ou prático de barra, chamado. Todo porto tem, tá? É como se fosse uma pessoa especializada na região do porto, né? E auxilia todos os navios que estão chegando e saindo. E não pilota, digamos assim, né? Pilotar, né? Navio. Pilotar? Enfim. Ele auxilia quem está no comando do navio, tá? Então ele diz, ó, mais para cá, para lá, tá? Enfim. E aí quem está comandando o navio fica seguindo as orientações do prático, né? Então, uma coisa bem delicada, porque se der alguma coisa ruim, a responsabilidade é dele. Mas é uma profissão que ganha, assim, horrores. Mas é bem delicado, né? Bem difícil. Então, ó, já está aí o navio, mais uma vez, né? Já retirou a água, o navio já está aí mais uma vez na posição pronto para ser transportado. Que maravilha, tá vendo? E aí, para esse navio sair, né? Mais uma vez contando com a ajuda dos rebocadores. Deixa eu passar para mostrar como é, tá? Já é outro, transportando, não sei exatamente o que é isso, não. Uma plataforma, relativa, nada disso. Mas enfim, mesma coisa. Certo? Então esse foi o navio Lulu ou Heavylift. Tem dúvidas aqui? Alguma dúvida? Mais esse, Lulu? Não? Não. Um outro navio, né? Que é um navio específico também, que é o navio Curral, tá? O nome também já está sugerindo, é um navio que é utilizado para transporte de animais vivos, né? Cavalo, gado, cabrito, qualquer coisa desse tipo. Ele é utilizado para este fim. Geralmente, esse tipo de navio, pessoal, eles são reutilizações, digamos assim, adaptação de navios de passageiros, um navio ro-ro, enfim, alguns outros tipos de navios. Vocês vão ver que muitos deles são navios mais velhos e precisa ter uma adaptação, né, controle maior, inclusive para iluminação, para a questão da qualidade do animal. Né? Iluminação, ventilação, questão de pessoas responsáveis por cuidar dos animais, alimentação, enfim, tudo isso tem que ser compartilhado e providenciado para a operação desse tipo de navio.
tá? Então, assim, o que é que vai ter lá nos espaços onde os animais vão ficar, isso tem que ser observado, tá? Esse aqui é um navio curral, sabe, que parece um navio tipo cruzeiro, né, assim, aberto ali nos laterais e tal, mas é um navio curral e está assim, justamente para questão de ventilação, sabe? Por fim, os outros dois navios que a gente vai ver aqui são navios auxiliares, tá? Então temos o rebocador, que é um navio auxiliar, né? Esses navios são aqueles pequenininhos, né, que a gente mostrou ali no vídeo. Apesar de ele ser pequeno, pessoal, eles têm uma força, né, de propulsão muito grande, um calado profundo ali, uma questão de manobrabilidade muito boa, que permite que esses navios eles puxem ou empurrem navios muito maiores do que eles, né? Então eles podem ser navios de apoio em porto, né? E aí são tipo esses que a gente viu no vídeo, né? Auxiliando no processo de chegar e sair dos outros navios. Ou pode ser também revocador de alto mar, que é para suprir ali. É como se fosse tipo assim, quando você teve algum problema em alto mar, você chama rebocadores para que eles venham tirar daquela situação, puxar para um porto mais próximo, por exemplo. Então, apesar de ser pequeno, ele sim tem essa capacidade pela força, pela disposição dos motores. Né? Ele geralmente tem um pneu, borracha, alguma coisa nas laterais para evitar ou amortecer, digamos assim, impactos por conta do volume que ele está transportando. Né? Então, pode pegar, puxar ou bater no próprio navio. Mas para ter problema para os dois, né? Para ele, para navio. Então, aqui é um rebocador, né? Simples. E o próximo navio é o navio Draga. Né? O navio Draga, a gente inclusive teve aqui, há alguns anos atrás, operações com dragas. Tá? Então, os navios são utilizados ou para limpeza, né? Ou para simplesmente aumentar a profundidade do porto, né? Do canal ali do porto. Aqui, né? O nosso porto, ele, acho que ele operava com no máximo 9 metros, estavam buscando, se eu não estou enganado, 14 metros. E aí trouxeram a draga justamente para isso, mas eu não lembro. Já tirou a atualização com relação à profundidade, né? Porque isso aí dava para acontecer ali, foi antes da pandemia, tal, não sei realmente do que deu. Tá? Então eles puxam essa questão do né? Se tiver algum tipo de sujeira, enfim, ou até mesmo areia, lama, alguma coisa assim, aí eles retiram isso, né? E aí despejar em outro local. O daqui, inclusive, deu até um problema, né? Da operação da draga, né? Algumas pessoas tipo, reclamaram que estava atrapalhando a questão da pesca, né? Foi, paralisaram a operação, não sei se foi mal, se foi enfim, mas depois voltou. Aqui, ó, uma draga operando, tá? Existem alguns tipos diferentes de dragas, mas aqui é um tipo de draga operando. Certo? Esse vídeo aqui, pessoal, eu vou passar agora, que é um vídeo um pouco longo, mas eu vou deixar para vocês. É um vídeo da operação do Porto de Santos. Tá? Uma reportagem aqui. É bem interessante. O Porto de Santos, para quem não sabe, é o maior porto da América Latina, não só do Brasil, tá? Mas da América Latina. Então, vou disponibilizar para vocês. A gente para por aqui, né? A gente tem algumas coisas de mandar o Aquariar, mas a gente para por aqui para não misturar muito a questão dos tópicos e porque eu quero falar com vocês um pouco a respeito dos trabalhos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, eu não. Certo. Então, fala um pouquinho para vocês com relação aos trabalhos, tá? Eu disponibilizei lá um primeiro trabalho para vocês no CIGA. Lembrando que esse trabalho pode ser em grupo, né? Eu deixei até 4 pessoas, tá? Pode ser individual, pode ser em duplo, em trio, pode ser sozinho. Então, em duplo, individual, em duplo, em trio ou quarteto. E aí, como é que vai funcionar, tá, gente? Esse trabalho, vocês vão, basicamente, vai ser distribuído em alguns portos para vocês, os principais portos do Brasil, tá?
Então, eu vou precisar do nome dos grupos, né? Peço até que vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp, é mais fácil de direcionar. E aí cada grupo vai ficar com um porto, digamos assim, um porto do Brasil. Tipo o Porto de Santos, o grupo 1 vai ficar com o Porto de Santos. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar no site do porto, vocês vão encontrar muita coisa. No site da ANTAC, que é a agência reguladora, vocês vão encontrar muita coisa, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma analisada nas características de aquele porto. Quais características? Aquelas que eu citei lá. A estrutura do porto, o volume de carga que esse porto opera, quais são as principais cargas que esse porto opera, consequentemente, quais são os navios que esse porto opera. Tá? Vocês vão colher essas informações. Depois que vocês levantarem essas informações com relação ao porto que vocês ficaram, vocês vão também dar uma analisada nessas características do porto de Maceió e meio que fazer uma comparação, né? O que é diferente, o que é semelhante em relação ao porto de Maceió. Tá? Essa atividade é para entregar via CIGA, ela vai ficar disponível até domingo, certo? Ela vai valer ali 3 pontos, vai ficar disponível até domingo. Tá? Alguma dúvida com relação a essa primeira atividade? Não. Não. Alguém mais? Não. Tá. Nós teremos uma segunda atividade com relação ao aquaviário, mas essa é para a próxima semana ainda, tá? Mas já na aula de sexta eu já vou explicar para vocês já irem pensando em alguns aspectos. Mas deixa eu explicar especificamente com relação a outra atividade do aquaviário. Oi, Ronald, pode falar. Eu sei querer, professor, desculpa. Tá. Então, essa primeira atividade vai ter essa atividade do aquaviário e uma segunda atividade do aquaviário vai ter um pouco de relação com aquilo que vocês vão fazer nessa primeira. Por quê? Deixa eu projetar aqui de novo para vocês. Não sei se vocês lembram que eu postei aquele site, né? Vou botar aqui de novo no chat, que a gente consegue acompanhar esse aqui especificamente, né? Da malha, né? Aquaviária do Brasil. Do Brasil não, né? Do mundo, né? Deixa eu projetar aqui para vocês novamente. Deixa eu botar a inteira mesmo. Então, o que é que acontece? Aqui, ó, a gente consegue acompanhar a operação de todos os navios aí em tempo real do mundo todo, né? Então, quem quiser certo? Então, isso aqui é o que está acontecendo no mundo afora. O que é que vocês vão fazer em termos de atividade, tá? Cada um ficou com um porto. Vocês vão até sexta, tá? Até sexta-feira, vocês vão olhando aí e tal. Vamos supor que o grupo não ficou com Porto de Santos. Então, eu vou aqui na parte de Santos, ó, isso aqui é perto do Porto de Santos, aqui é a entrada do canal do Porto de Santos. E eu vou selecionar um navio. Minha equipe, né, chegou lá, peguei aqui um navio. Eu tenho um aqui, deixa eu ver se eu pego outro. Ó, esse aqui, o Angaratá. Angaratá, né? Então, peguei aqui o tal do Angaratá, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar, vocês vão acompanhar esse navio durante uma semana, certo? Vocês vão começar a fazer isso na sexta, e na outra sexta vocês vão apresentar 2 trabalhos. Na próxima sexta vocês vão apresentar, semana que vem, tá? Mas aí o próximo eu vou falar depois. Esse daqui é só para vocês quiserem ir se familiarizando com o site. Então, basicamente, vocês vão acompanhar esse navio. Aqui tem algumas informações ó, do navio. Se você clicar aqui em detalhes, ó, vou abrir meu tablet, tá? Se vocês clicarem aqui em detalhes, vai ter uma série de informações sobre o Angaratá. Né? Não tem português, tá? Mas você pode botar para traduzir direto, né? Botão direito, traduzir. E aí, a Liga Naval está registrado, foi construído em 2011, é um bulk container, não, um bulk carrier, né? Aí aqui, ó, tem as informações, bandeira do Panamá, qual o comprimento dele, onde é que ele está, né? Carga recebida. E aqui, ó, tem todo o
digamos assim, o roteiro desse navio. Ele está um dia, tal, todas as operações, digamos assim, que ele fez, está aqui. E aí, assim, você consegue, além disso, tem mais informações aqui, ó, ele é um granuleiro, né? Panamá, tal, capacidade máxima que ele consegue, em tonelada, ó. Algumas informações, elas não ficam disponíveis, né? Acho que é por questão de segurança, inclusive, para você saber, tipo, qual o tipo de carga, quando ele foi construído, né? Qual é a carga, qual o grão que ele está transportando. Ele é um graneleiro, qual o grão? Não está disponível essa informação. Quem é o armador, quem é o dono, não está disponível essa informação. Tá? Apesar de que tem aqui, ó, armador registrado. Não sei por que botaram aqui, mas aqui tem. E aí vocês vão acompanhar, né? Vocês não vão conseguir ter acesso exatamente à carga, mas aí vocês têm como acompanhar qual foi a rota dele e tal, para tentar identificar o máximo de informação possível que vocês conseguirem a respeito desse navio. Tá? Lembrando que vocês vão escolher, tá? Um navio que na sexta, especificamente na sexta, vai estar perto do porto que vocês estão pesquisando, né? Aí você pode pensar assim, então, depois eu vejo, não vou não ficar acompanhando isso não. Eu vou pegar um navio aí depois eu vejo. Ok, né? A grande chance é de você perder o navio de vista. Né? Vamos supor que ele vá para outra região, vocês viram que quando você abre a tela, né? O volume gigantesco de navios que aparecem ali. Mas, enfim, a ideia aqui é que a gente consiga acompanhar quais são as rotas, né, dos navios aqui no Brasil e tal, entender mais ou menos como é que funciona, quais são os tipos de navios, esse tipo de coisa, tá? Em grupo, tá? Em grupo, pode ser individual, no máximo 4 pessoas, 4, 3, 2, 1. Certo? Isso aqui eu vou explicar de novo na próxima sexta. Eu só estou avisando hoje, logo, porque se vocês quiserem se familiarizando com o site, tá olhando e tal, como é. Mas na sexta eu vou detalhar de novo um pouco mais, porque este trabalho que eu falei agora, de acompanhar o navio, é para a próxima sexta, que eu não sei nem que data é, vou olhar agora aqui, dia 10. É para o dia 10, tá? Esse primeiro, que está no CIGA, é para a próxima, para entregar até domingo. Oi, Ronald, pode falar. Professor, eu só não entendi muito bem essa questão de acompanhar o navio. No caso, eu teria que ficar olhando o site, porque, por exemplo, para quem trabalha, como é que a gente vai acompanhar esse navio? Você não precisa ficar o dia todo olhando, não, até porque ele é bem devagarzinho. Mas você, tipo, olhando uma vez no dia, mais ou menos onde ele está, você consegue acompanhar. Você vai ter que decorar o nome dele, né? Tipo, aquele lá, Angara, não sei o que lá. E aí você consegue, dentro de um raio ali, digamos assim, pequeno, saber onde é que ele foi para lá ou foi para cá, e aí vai acompanhando. Beleza. Ô, professor, Ele não é tão aí no, rápido assim, ao ponto de você perder ele de vista. Você pode perder se você passar uns 3 dias sem olhar. Se ele entrar em alto mar, sei lá, alguma coisa assim, aí você pode perder ele de vista. ô, professor, aí no caso de que vai fazer em dupla ou em trio, tipo, cada um do grupo vai olhar um ou, tipo, vão olhar o mesmo? Eu mesmo. Ah, tá. Vamos virar espião de navio. Então, o professor, no caso, é um grupo de quanto? 2, 3? Uma dupla, trio? Até 4. Até 4 e a gente vai olhar o navio nesse link. Lembrando que isso é para Durante semana uma que vem. semana. Tem um trabalho anterior a esse, viu? Que tá no cigarro. Meu Deus. Tá certo. Certo, gente? Dúvidas? Não? Ok, gente. Então a gente encerra por aqui, né? Nosso tópico de hoje. Sexta-feira a gente volta, tá? Quem ainda não se inscreveu ou quem quiser interesse lá no evento, participe, tá bem interessante. Ainda pode escrever, fica gravado e você consegue assistir quando você quiser, quando tiver um tempo, enfim. Mas vale muito a pena. Oi. Joyce. Professor, aí a gente vai colocar agora no grupo e o senhor já vai dizer que porto a gente vai ficar, Isso. né? À medida que vocês forem colocando lá, eu já vou dizendo. Já vou designando alguns.
certo? Isso só amanhã de manhã. Certo? Ok, gente. Então, boa noite aí para todos. A gente se vê novamente na sexta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, professor. Boa noite.